Eu. Como é que se pronuncia o seu nome? É Andrei ou Andrei? As pessoas falam dos dois jeitos, eu nunca me incomodo. Mas meu nome é Andrei. Andrei. Você começa e daí você larga a mão. Andrei. 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 Primeiro que as pessoas me chamassem pelo nome com outras entonações, até porque no Japão eu era Andore durante um ano. Então se por um ano eu fui Andore, o que as pessoas me chamam? Se não me chamar de trocinho, tá valendo, sabe? Ô trocinho, trocinho, vem cá trocinho. Não me chamando de trocinho, eu acabo atendendo. Total. Fala, moçada que acompanha o canal, tudo bem com vocês? Pra quem não conhece, meu nome é Ana Júlia e esse é o Trio de Ciência Entrevista. Eu tô aqui com essa pessoa maravilhosa que eu tenho um enorme carinho. Queria agradecer a Andrei por estar aqui hoje. Antes de eu te encher de perguntas, quer falar alguma coisa pro pessoal que te acompanha? Para as pessoas que me acompanham, eu quero dizer que eu tenho ido ao terapeuta e eu espero que elas parem de me acompanhar. E é isso. Ela já me falou que as vozes vão parar eventualmente. Então, dito isso, vamos à primeira pergunta. Andrei, como tudo começou? Como você começou essa carreira de ator e improvisador? Meu Deus, calma. Como eu comecei tudo? Eu tinha 8 anos de idade e eu estudava ainda numa escola em Joinville. E a professora perguntou se a gente queria fazer quem queria participar de uma espécie de show de talentos que ia ter na escola. Aí eu falei que eu queria, mas eu não fazia a menor ideia do que. Aí a gente comecei a conversar em casa, acho que com a minha mãe, com meu pai, daí eu falei assim, eu acho que eu quero fazer uma apresentação como se fosse de contar uma história. Eu tinha inventado uma história, daí eu comecei a contar essa história sobre um jacaré que ficava sabendo que a cidade era bacana, mas ele morava no Pantanal, daí ele ia pra cidade e descobria que as pessoas gostavam dele porque transformava a pessoa em mala, em bolsa, de cor de jacaré, daí ele ficava puto. E eu lembro que eu contei essa história eu entrei num palco que tinha 600 pessoas para escutar essa história. E eu entrei lá e eu não tinha medo. As pessoas falavam assim, não, mas você vai entrar? Normal, né? Chega lá e fala. É isso, né? Tem que falar alto, né? Aí eu cheguei, apresentei. E quando eu voltei pra coxia, quando eu voltei para os bastidores do teatro, eu encontrei a minha professora e minha mãe chorando. Elas estavam todas emocionadas com a apresentação. E daí eu falei, legal esse negócio, né? Ele funciona, olha só que bacana. E daí, dali pra frente, eu nunca mais parei, sendo amador ou sendo profissional. Meu primeiro trabalho profissional foi quando eu tinha 14 anos. Fiz muitas coisas amadoras até eu chegar nesse trabalho profissional. E improvisação fazia parte do currículo que você tem que ter quando você fazia qualquer curso de ator. Improvisação era um exercício para soltar, era um exercício para você ver se você conseguia, se as coisas dessem errado, como é que você se mantinha. E daí, para mim era muito divertido. Eu achava legal. E daí eu comecei a improvisar dessa maneira. E eu só fui levar ela mais a sério no final meados dos anos 90. Depois que eu fiz o Unicamp, eu comecei a levar a improvisação mais a sério, porque eu descobri que a improvisação era uma forma, se eu quisesse fazer um espetáculo, uma cena, qualquer coisa, e eu quisesse ter as suas ideias e as minhas juntas, era mais legal que a gente fosse improvisar numa sala de ensaio e a gente criasse isso juntos, atuando, em vez da gente escrever para fazer alguma coisa. Então, foi muito por causa disso que eu comecei a atuar e a improvisar. Você se lembra da sua primeira apresentação? Como você se sentiu? Essa quando eu era criança? Da sua primeira. Ana, vou falar da minha primeira vez aqui com a entrevistadora.
Então, essa primeira e que eu era criança, eu lembro de partes, assim, eu lembro de achar tudo normal e de achar divertido que as pessoas rissem, achar divertido que as pessoas gritassem, achar divertido. E eu lembro da sensação pós, assim, eu lembro muito de encontrar a minha mãe e a minha professora na coxia. Da minha primeira vez profissional, eu lembro. Minha primeira vez profissional teve um trauma, né? Porque eu ia estrear uma peça de teatro. Eu tinha 14 anos. Uma companhia profissional me convidou para fazer parte de um elenco. A gente estava ensaiando para essa peça e nessa noite anterior o teatro pegou fogo e o teatro foi destruído abaixo. Ninguém morreu, ainda bem, mas quase. Então, e daí eles tiveram que inventar uma outra peça e daí eu meio que fiquei ajudando do lado de fora. Só que daí eles começaram a fazer essa outra peça e eu lembro que daí teve um domingo que acho que o diretor não tava, que daí o pessoal do elenco falou: poxa, Andrei, você ensaiou tanto, entra com a gente hoje. Eu falei: como assim? Coloca aquela roupa lá e vamos entrar. E daí eu entrei e eu comecei a fazer umas pontas na peça. E daí eu lembro que era muito legal. Era legal estar lá no palco, era legal estar com o pessoal, era legal falar bobagem com eles. E que era muito de comédia. E que era muito engraçado. Essas são as duas primeiras vezes que eu mais me lembro. Teve algum mico, algo que você não quer nem lembrar, que você já passou no palco? Todos os micos que eu passei no palco foram pagos. Todos eles. E assim, eu não consigo imaginar o que pode... Eu não sei se a essa altura da vida eu tenho alguma coisa que eu considero mico que eu tenha passado no palco, porque eu levo meu trabalho muito a sério, mas eu não sou cirurgião. Então, se eu esqueço um texto, ou se eu erro uma piada, ou se eu... enfim, se eu faço qualquer bobagem, se eu sofro um mico em cena, o máximo que pode acontecer é que alguém queira seu dinheiro de volta e paga, não tem problema, né? Ao contrário de um cirurgião que não pode falar ops. Então, acho que eu não lembro de nenhum mico que eu tenha passado em cena que eu tenha ficado, nossa. Até porque, pela natureza do meu trabalho, se eu, em algum momento aconteceu alguma coisa no palco que foi constrangedora e etc, e a plateia se lembra ou ela gostou, enfim, quer dizer que eu fiz o meu trabalho. Então é difícil que eu tenha tido alguma coisa que eu pense assim. Só para dar uma resposta, né? Porque, né, para ter uma resposta, eu não tenho um mico, mas eu tenho uma vergonhinha de uma foto que eu tenho quando eu tinha 10 anos e eu fazia parte de um coral. A gente cantava música popular brasileira e daí eu ficava lá no coral e eu lembro que eu era uma criança, era para ser uma criança pobre, e eu vejo a foto assim, eu peguei uma camiseta e eu meio que coloquei ela meio do avesso assim em mim, e eu fico vendo aquela foto e daí eu fico vendo assim, olha que preconceitozinho lazarento da criancinha de 10 anos que tem com pobre, de achar que pobre é isso, que pobre é bagunça. E daí isso não é um mico, mas é uma vergonhinha de olhar a foto e falar assim, poxa, Andrei, eu fico feliz que você tenha crescido além desses 10 anos. E tem mais uma coisa que eu não considero mico, mas que eu acho divertido. Que teve uma vez que eu fui fazer um evento
em que eu era um desses bonecos gigantes e eu era o Pelé. Sério? Eu era o Pelé. E daí tinha uma cabeça gigante, só que era isso, né? Eu era o Pelé com essa cabeça e esse braço branco aqui. E daí eu lembro, não sei o que alguém me deu, se foi maquiagem, se foi alguma coisa, e eu pintei tudo aqui. Eu falei assim, eu não vou entrar de jeito nenhum desse jeito. Só que depois, quando eu tirei a cabeça para ir embora para casa, eu não tinha chuveiro. E eu devia ter 15 anos, eu não tinha não tinha carro, não tinha nada. Então eu acho que foram 3 ônibus que eu peguei, em que todo ônibus que eu entrava, as pessoas olhavam para mim como se eu tivesse algum tipo de doença muito grave. E como se eu tivesse um vitiligo ao oposto. Mas eu não considero nenhuma das duas micros, só considero que momentos peculiares. Pra quem não conhece, o que é o Anthropofocus? Como surgiu, de quem foi a ideia? Para quem não conhece, o Anthropofocus é um grupo de teatro da cidade de Curitiba. Ele surgiu em 2000. Eu sou o diretor desse grupo desde o início. A gente era aluno da faculdade de artes e a gente queria trabalhar com comédia. E a gente queria trabalhar com comédia a sério, porque a gente sempre via peças de comédia que eram um sucesso de produção local, e as peças sempre eram a gostosa e os dois caras, vem cá, senta aqui. Era sempre umas coisas meio no limite da pornografia. Quase sempre com a mesma ideia de que você fazia cara engraçado e garota gostosa. Era homens fazendo piada, mulheres em decote. E a gente pensou assim, não é possível que comédia seja exclusiva nesse ridículo que é esse ambiente misógino em que mulheres vão ser tratadas como objeto para sempre. E a gente falava assim, poxa, tem tanta coisa de comédia legal, né? Só que a faculdade não via assim. A faculdade achava que comédia era uma coisa comercial, que era só uma coisa que você fazia em teatro que não era arte, que era para ganhar dinheiro, que usava truquinho, e que era só isso. A gente falou, pera, não, comédia tem coisa a mais para fazer isso. Aí eu e um amigo, Sérgio Sávio, a gente conversou, foi o seguinte, vamos fazer ele teve a ideia, vamos fazer um festival na minha cidade. Eu consigo teatro, a gente leva uma galera de Curitiba, a gente hospeda todo mundo lá em casa, e a gente apresenta cenas lá. Aí eu conversei com as pessoas que tinham vontade de fazer comédia. E a gente começou a fazer cenas para apresentar nesse dia. E todas elas seguiram a mesma regra. A gente não tem material pré-preparado. A gente vai para a sala de ensaio, a gente improvisa e a gente limpa o que surgir disso. E a gente começou a fazer isso. Foi para a sala de ensaio, improvisa. Ah, isso é legal. Tá, mas se a gente for apresentar de novo, não tem que melhorar. Então faz isso. Faz de novo. Daí improvisa um pouquinho mais. Opa, legal, então isso aqui aumenta. E daí a gente chegou nesse festival, a gente começou a apresentar cenas. E entre as cenas que foram apresentadas, tinha uma que inclusive tinha umas 2, 3 que eram de grupos profissionais, que foram lá apresentar também. Só que essas cenas que a gente não sabia ainda que era Anthropofocus, que era do grupo, que depois virou Anthropofocus, essas cenas foram apresentadas no começo e foi a cena apresentada no final. E elas, não foi a primeira do começo, mas foi uma das cenas do começo e uma das cenas do final. E foi um sucesso, o público achou muito legal. Aí a gente falou, pera. Aí alguém falou, acho que vocês não vão parar com isso, né? E daí começou a surgir o Anthropofocus, um grupo de teatro, nós somos um grupo de teatro, que é focado em produção de comédia e que se desafia a fazer diferentes tipos de comédia toda vez que vai para a sala de ensaio. Muito legal isso. Como que você conheceu os Barbichas? Eles me conheceram antes.
porque eu sou mais velho, né? A gente já tinha um Antropofocus e o primeiro professor e um dos professores deles, quando eles estavam ainda fazendo, quando eles ainda não tinham começado a fazer improvisação, eles já tinham tido aula com o Márcio Balas. E o Balas foi uma pessoa que conheceu o Antropofocus lá em Curitiba. Ele foi no festival e ele falou, nossa, que grupo legal. E a gente começou a conversar nos festivais de Curitiba. Aí, em 2005, a gente veio com o Antropofocus para São Paulo, fazer uma temporada de um espetáculo nosso. E o Balas falou para todos os alunos dele, galera, vocês têm que ir para assistir esse grupo. Porque esse grupo. E daí os 3 foram assistir a gente, em 2005, não fazia a menor ideia. Isso eu soube muito depois. Eles foram assistir em 2005, e até onde eu sei, talvez varie de nível, o Andy gostou muito, o Daniel gostou, e o Elidio não fez a menor questão. Pessoalzinho de Curitiba. E daí... eles assistiram lá, só que daí no ano seguinte, quando eles foram para Curitiba de novo, eles queriam encontrar a gente. Só que por causa do festival e dos horários, que a gente já peça às 7, eles já apresentação às 9, a gente se desencontrou, a gente não se viu. Aí em 2007, quando eles começaram o Improvável, eu tava bastante sem saber do fenômeno, porque a gente tava fazendo coisas lá, tinha peças novas, a gente tava começando a montar um espetáculo que a gente ama, que é o Contos Proibidos de Antropofocus, a gente tava no meio desse processo. Eu vim para São Paulo para jogar com o Jogando no Quintal pela primeira vez. A primeira vez que o Jogando no Quintal fez uma apresentação que eles chamaram improvisadores que não eram palhaços, eu fui um dos convidados. Não encontrei os meninos. Aí aí começou o fenômeno Improvável, até por causa da MTV, aumentado pela MTV, e a gente foi se encontrar e se conhecer mesmo em 2010, quando eu fui convidado para fazer o É Tudo Improviso na Band. Aí a gente teve alguns contatos super superficiais. E quando o Antropofocus veio em 2010 de novo apresentar as peças aqui em São Paulo, teve um final de semana que eles falaram assim, escuta, vocês não querem treinar com a gente, Antropofocus e Barbixas? Aí foi todo o Antropofocus treinar com os Barbixas num dia lá, a gente começou a treinar juntos. E eu lembro que isso era 2010, então ele já estava há 4 anos com o Improvável. E a galera do Antropofocus, a gente improvisava em cena, improvisava desde os anos 2000, mas improvisação cênica às vezes não era tão confortável assim para todo mundo do grupo, porque as pessoas não sabiam se elas iam dar conta e tudo mais. E eu lembro muito desse fenômeno deles irem para a sala de ensaio ensaiar, e depois o grupo falar assim, até que a gente não foi tão mal, né? Eu falei, poxa, gente, a gente treina a beça, vocês esperavam que a gente fosse mal? Não, não é isso, mas é que, a gente realmente não mandou tão mal. E daí, foi aí que a gente acabou conhecendo eles de verdade. E daí, naquele ano, acho que no mês seguinte, eu fui convidado para fazer uma apresentação. Eu sei que... E daí é nessa hora que a memória é confusa. Porque eu acho que a primeira vez que eles me convidaram já foi para gravar. E daí o Daniel fala que é impossível, que isso nunca teria acontecido, que não sei o que lá. E daí eu não sei. Se a primeira vez que eu apresentei com eles não foi para gravar, foi a segunda. E a segunda vez já é o musical número 1. Daí foi em 2010. Aí 2010 até hoje a gente trabalha junto. Como está sendo trabalhar com eles? Ok.
O canal é dedicado a falar sobre os caras e eu vou agora... é isso. Eles são que nem o Elídio acha que era o Pequenas Caquinhas em 2005. Aqui, ó. Bem... pessoalzinho. Ai, meu Deus. E pra finalizar as minhas perguntas, antes de ir para as perguntas dos inscritos... Certo. Você tem algum projeto em mente ou em andamento que você possa contar? Tem vários. Você quer todos? Um, pelo menos. Não? Ó, vamos lá. Projetos em andamento. Esse ano eu comecei a colocar vídeos online que falam sobre improvisação, porque eu descobri que esse material não existe em português, e eu não sei por que não existe em português. Eu espero que todo mundo me desculpe pela incompetência e pela inconsistência da frequência desses vídeos, mas eles estão acontecendo. Eu tenho atualmente o meu trabalho com Antropofocus, a gente vai fazer 18 anos. E a gente vai começar um processo de um espetáculo novo de comédia que estreia no ano que vem, em 2019. Passo a nota. Aí eu dirijo outros grupos em Curitiba. Então eu dirijo um grupo chamado Tesão Piá. Piá é uma expressão para menino lá em Curitiba. E o tesão aqui não é sexual, tá? Tesão piar é uma expressão muito legal. Muito legal, cara. Então, eu tenho dirigido o grupo Tesão Piar e tenho ajudado eles a fazer roteiro de vídeos. Então, esse é um trabalho que também é muito legal. Eu dirijo também um outro grupo em Curitiba chamado Companhia dos Palhaços. E a gente tá falando sobre adaptações de espetáculo que eu já dirigi deles pro ano que vem. Tem as novas peças do Antropofocus, tem o Quadrilhagem, que é o podcast que eu faço sobre quadrinhos. Podcast, na verdade não é só podcast, né? Agora também é um canal de vídeo e podcast sobre quadrinhos. Tem os trabalhos, tem roteiro de quadrinho que eu estou escrevendo agora. Tem um filme que eu vou gravar em janeiro como ator. E eu bordo e faço tricô. Mentira. E tem as minhas aulas e tem também o meu treino marcial, né? Que eu sou professor de Ki Aikido, então eu tenho que manter os meus alunos treinando. Bastante coisa. A Delis Gomes perguntou: existe alguma cena que você nunca esqueceu, que te marcou? Alguma cena improvisada? Alguma cena improvisada que eu nunca esqueci? E teve um Cenas Improváveis que era que foi o que um botão pensa quando tá caindo. O que um botão pensa quando tá caindo. E daí eu acho... Aí alguém foi pra frente, não lembro agora se foi o Lídio, se foi o Daniel, falou assim... ele fez assim, e daí falou: meu Deus, a minha vida tá por um fio. E caiu. Aí o outro foi pra frente e fez alguma outra coisa. Acho que o Dani foi pra frente e fez alguma outra coisa penduradinho pelo fio assim. E caiu. Aí eu fui também e fiz: meu Deus, pera, eu tô voltando. Pera, eu tô sendo costurado de novo. Nossa, eu voltei. O curioso caso de Benjamin Button.